Olá pessoal, bem-vindos. Vamos dar continuidade ao assunto referente a delineamentos experimentais com ênfase à esperança de quadrado médio. Na nossa conversa de hoje, a gente vai tratar de um delineamento bastante interessante na área de genética e melhoramento. É o delineamento DBC em blocos ao acaso, mas com a particularidade de que a gente tem informações dentro da parcela. E isso, quanto mais informações eu tiver, certamente eu vou ter maior possibilidade de inferência sobre o assunto desejado. Pois bem, então a gente vai imaginar aqui o nosso experimento. É um experimento em blocos ao acaso, né? Ou seja, eu tenho informação do genótipo, eu passo a ter informação do genótipo, a informação do bloco e a informação da parcela, como normalmente a gente tem tratado esse tipo de experimento. Mas existe aqui uma informação adicional, que é aquela informação que vem da planta dentro da parcela, né? Então nós temos aqui esse efeito adicional de plantas. Bom, se a gente considerar esses efeitos como sendo aqueles que impactam, né, e a gente pode pensar que a gente está trabalhando numa situação em que a observação a ser analisada, seja ela altura, floração, acabamento, refere-se então a esses três índices. O índice de genótipo e o índice de bloco, como nós já tratamos aqui, e aqui a informação adicional. Pensando que eu tenho G genótipos, R blocos e N planta, a gente vai ter um total de informações para cada variável referente a GRN, observações. Bom, nesse nosso modelo, nós vamos considerar um modelo aleatório, então todos os efeitos vão ser aleatórios. Começando com GI, se GI é um efeito aleatório, é efeito daqueles genótipos, representativo da população, que eu posso ter usado família de meio-irmão, irmão completo, S1, assim por diante. Então a esperança de GI, sendo GI efeito aleatório, igual a zero. Esperança de GI ao quadrado é sigma 2G. Se eu tomar dois GIs diferentes, eu vou entender que não existe covariância, eles são independentes. Uma forma de dizer tudo isso é descrever que GI tem distribuição normal, é independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2G. O mesmo acontece com os demais efeitos. Se eu pensar em efeito de bloco, que ele é aleatório, a esperança do BJ é igual a zero, esperança de BJ ao quadrado é sigma 2B, e eles são também independentes. Uma maneira de dizer isso é por meio dessa sentença. BJ tem distribuição, esse tio significa falar tem distribuição normal, e D, independentemente distribuído. Aí vem as informações dos parâmetros, média zero e variância sigma 2B. Também temos as considerações sobre os efeitos dos erros. Os erros sendo aleatórios, a esperança também é igual a zero, a esperança ao quadrado do erro é sigma 2, vão designar agora com sigma 2E, que tem uma fonte de variação entre parcela, mas também tem dentro da parcela, então a gente vai diferenciar e colocar essa letrinha E, né? E esses efeitos também são independentes. Estaria descrito aqui, J tem distribuição normal, independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2E. Esse efeito de planta ou de indivíduo qualquer, sendo planta ou não, dentro de parcela, se tratado como aleatório, a esperança desse efeito é igual a zero, a esperança desse efeito é o quadrado de sigma 2D, que é uma variação dentro, eles são independentes e a sentença apropriada para esse efeito é que o ΔIJK tem distribuição normal, independentemente distribuído, com média zero e variância sigma 2D. Além de eu falar sobre todos os efeitos, eu tenho que falar também sobre dois efeitos diferentes, por exemplo, GI e BJ. Eles são independentes.
Então a esperança de GI e BJ é igual a zero. Se eu tomar GI, em qualquer erro é IJ. Também independente. GI e qualquer efeito delta JK, independente. Então, se eu tomar dois efeitos quaisquer, a gente tem que considerar que eles são independentes, né? Então aí está aí dessa forma bem estabelecido. Pois bem, aqui ilustra bem o que seria um experimento, né? Aqui é o experimento em blocos ao acaso. Nós estamos representando aí dois blocos. Esse bloco 1, aqui o bloco 2, e cada bloco tem os meus genótipos, que são amostras da minha população de interesse. Vamos pensar aqui que eu tenha 10 famílias. Então o genótipo 1 está representado, o 2, o 3 até o 10º. Cada bloco, né, contempla a informação de todos os genótipos avaliados, todas as famílias avaliadas. O bloco 2 também tem a mesma coisa. Mas o interessante é que, além de eu ter essa informação, por exemplo, refere-se à informação do genótipo 7. Então, a informação do genótipo 7 no bloco 2. Né? Então, tem aqui o bloco 2, bloco 1 e bloco 2. Mas eu tenho aqui várias plantas. Então, eu posso ter a informação da planta 1, da planta 2, da planta 3, da planta 4, como está ilustrado aqui nesse exemplo. Então, a mesma coisa no exemplo menor, eu tenho aqui um DBC envolvendo 2 blocos, 3 tratamentos, mas vou ter informações individuais. Vou pegar essa planta aqui. Essa planta é do genótipo 1, no bloco 1, e a planta, se eu numerar de cima para baixo, 1, 2, 3. Então, essa aqui vai ser a planta 1, essa é a planta 2, essa é a planta 3, e essa é a planta 4. Então, tem informação do genótipo, do bloco e da planta. Bom, se assim está acontecendo, eu devo dizer que no meu delineamento além das informações de um experimento em bloco ao acaso, né, comum, já tratado aqui na nossa conversa, que teria efeito de bloco, efeito de genótipo, efeito entre, o efeito residual, que aqui nós estamos distinguindo entre e dentro. Então aqui eu já sabia fazer. Grau de liberdade do bloco, tem R blocos, R-1, genótipo G-1, erro, que seria a variação entre parcela, R-1, G-1. Eu tendo a informação de planta, eu ganho nessa fonte de variação. Variação entre plantas dentro de parcela, ou simplesmente dentro de parcela, dado que essa outra variação é entre parcela. Pode escrever entre parcela, aqui é entre plantas dentro de parcela, ou simplificando, dentro de parcela. Dentro de parcela, cada parcela eu vou ter uma certa quantidade de plantas, N plantas. Pode ser até variável, e provavelmente será variável. Digamos que eu monte um experimento em que a parcela é representada por 25 plantas. A parcela é a unidade experimental, certo? Então eu coloco lá 25 plantas, pode ser que eu vou conduzir no experimento por um ataque de praga, de doença, até um trato cultural qualquer. Pode ser que uma determinada planta ela é eliminada, ou danificada, né, ou morta por ação de pragas e doenças. Então pode ser até que um N desbalanceado. Mas o grau de liberdade dentro da parcela vai ser N-1. Como tem o G vezes R parcelas, o grau de liberdade associado é N-1 GR. Então essa aqui é a ideia que eu tenho aqui, parcelas. Então a parcela é a unidade experimental. Nós temos que ter esse conceito de que a parcela é a unidade experimental. É onde vai nascer a informação, mas eu posso destrinchar essa parcela. É o que nós estamos trabalhando nesse caso. Às vezes eu tenho um experimento e planto a fileira aí de 25 plantas. Para gerar informações de produção, por exemplo, a parcela vai ser representada pela colheita dessas 25 plantas. Algumas vezes eu vou colher 24, 23, mas é a parcela, né? É a unidade onde saiu aquele dado, né?
Mas algumas vezes, no mesmo experimento, aquelas 25 plantas, às vezes eu não utilizo todas. Eu utilizo todas para gerar informação de produção de grãos, por exemplo, número de grãos, tamanho de espiga. Mas às vezes a altura de planta, eu não preciso medir todas as 25 plantas. Às vezes eu amostro. Eu tomo, por exemplo, em milho, 6 plantas, as primeiras 6 plantas competitivas. Então, para a altura de planta, apesar de existir a parcela 25, ela está sendo representada pela informação de 6 plantas competitivas. Então, esse conceito de parcela é um conceito que vocês têm que ter e imaginar de onde está saindo a célula mínima para gerar informação. Bom, de certa forma, a gente precisa de saber fazer análise de variância. Então, nós vamos discutir aqui como fazer essa análise da variância, estabelecer as fontes de variação, né, os graus de liberdade e a soma de quadrado. A soma de quadrado, nós vamos parar aqui para pensar um pouco como é que a gente usa o método prático para conhecer essa soma de quadrado. Mas a gente vai perceber que somente as somas de quadrado e os quadrados médios vão me dar um resultado, mas esse resultado não será interpretativo, porque eu tenho perguntas básicas a responder, né? Então, por exemplo, estou fazendo esse experimento porque eu tenho a curiosidade saber se existe ou não variância genética entre as famílias. Posso até querer saber sobre a variância genética dentro. Posso implementar processo seletivo. Posso tentar saber qual a melhor estratégia de seleção. Então, tem uma série de perguntas que, se eu for até análise de variância, com as graus de liberdade, soma de quadrado, quadrado médio, não me será suficiente. Então, eu preciso também aprender como estabelecer aí as esperanças do quadrado médio. Então, veja que essas informações são informações muito importantes para as nossas análises. Bom, então vamos tratar da primeira etapa, cujo objetivo é fazer uma análise de variância. Então, para eu fazer a análise de variância, já tem aqui os graus de liberdade, e vem a pergunta como que seria a soma de quadrado. Posso tratar isso aqui como modelo linear geral, y igual a x beta mais epsilon, e deduzir lá as fórmulas. Metro quadrado mínimo, meta máximo de verossimilhança. Ou posso ter a regra prática. A regra prática passa por algumas etapas, onde eu vou identificar fórmulas para calcular a soma quadrada de bloco, de genótipo, entre parcela e dentro de parcela. Primeira providência é estabelecer aqui o nosso modelo. Então, nós temos y e j, k, Então, são esses 3 índices referenciando a genótipo, o i variando de 1 até g genótipos, o j de 1, 2 até r blocos e k de 1, 2 até n plantas. Pensar no experimento balanceado. Poderia ser desbalanceado também. Uma vez tendo um modelo, a gente vai descrever, é uma forma de apresentação de resultado, descrever esse resultado na forma de um quadro de análise de variância, onde aponta as fontes de variações, os graus de liberdade, aqui para bloco R-1, para genótipo G-1, entre parcela R-1, G-1, e é conveniente que eu descreva esses graus de liberdade de forma expandida. Isso vai me dar a pista de como seria a soma de quadrado, por exemplo, entre parcela, soma de quadrado dentro de parcela. Eu vou fazer uma leitura desses graus de liberdade que a gente diz que estão expandidos. E como é que eu faço a leitura? Eu faço a leitura recorrendo às informações desse quadro auxiliar. Então veja que cada fonte de variação envolve graus de liberdade e esses graus de liberdade remetem a efeitos. Então veja que eu tenho grau de liberdade R-1. Então remete a um componente supostamente R, que refere-se a totais de bloco de repetição, e o 1,
que normalmente é uma maneira de designar a correção. Já genótipos envolve o grau de verdade G-1. 1 já está descrito, mas também tem um componente que a gente chama de G. Entre parcela, o componente GR. E dentro o total NGR. Então a gente identifica e isso faz a gente lembrar de totais. Se eu tenho G é o quê? Genótipos. Então eu tenho um total de genótipos. Como é que eu represento o total de genótipos? YI ponto ponto. Se eu tenho GR o quê? Parcelas. G genótipos em R blocos, GR parcelas. Então eu lembro do total de parcelas. R blocos, total de blocos. E assim vai. NGR é a minha planta, né? Que não vem de total, é observação, né? Individual Y e JK. E o 1 pensa na correção, no total geral. Total geral, Y ponto, ponto, ponto. Então, além de pensar nesses totais, esses totais vêm de quantas observações? Os genótipos, nós podemos pensar que cada total de genótipo é a soma desse genótipo de todas as suas plantas, são N, em todas as repetições que foram avaliadas, que remete a R blocos. Então seria NR. Se eu pensar em parcela, as parcelas são medidas por totais, totais de N planta. Então a gente pode refletir ou simplesmente imaginar que o produto dessa primeira coluna componente de observações vai me dar o nosso espaço GRN de informações. Então, multiplicando G por NR, já GRN. GR por N, então está certo. Então veja, cada total eu posso descrever aqui uma soma de quadrado associada a esses totais. Então, para esse total aqui, desse elemento, é a soma dos quadrados desse total, esses totais de genótipo, dividido pelo número de observações que deram origem ao total. Então, esse aqui é um quadro auxiliar, bastante interessante, que a gente, então, vai fazer uso dessas informações para, então, descrever as nossas somas de quadrados. Então, vamos lá descrever a nossa soma de quadrado. Eu tenho aqui, eu sei quais são as somas de quadrado. Temos aqui os graus de liberdade expandido, útil. E aqui esse quadro aqui auxiliar, né, que eu vou recorrer. Né? Às vezes, quando a gente já é um pouco mais experiente, nem precisamos recorrer. A gente simplesmente usa esses graus de liberdade expandido. Por exemplo, a soma quadrada total. Então, esses graus de liberdade expandido é de dupla utilidade. Ele diz que NGR menos 1 são dois elementos, significa que nessa soma do quadrado eu vou ter dois elementos. Este aqui de baixo, que é o grau de liberdade da soma do quadrado entre, são 4 elementos. Então a soma do quadrado vai ter 4 elementos no seu, né, a sua soma do quadrado. Uma vai ser referente a RG, positiva, uma referente a R, negativa, uma referente a G, negativa, e uma referente a 1, positivo, que é a correção. Então veja que é bastante interessante a gente usar essas informações, porque vão me dar quantos elementos e quais são esses elementos. Então, vamos voltar aqui na soma quadrada total. Grau de liberdade expandido, NGR menos 1. Então, vou envolver aquela soma de quadrado endereçada a NGR. NGR é a observação individual. Então, esse valor quadrado, dividido por número de observações que deram origem a esse total, que no caso, né, é a única própria observação, menos a correção. Se eu quiser a soma quadrada de bloco, basta eu ler aqui os graus de liberdade. Então, a soma quadrada de bloco vai ter dois elementos. Um positivo e outro negativo, que é a correção. Já sei aqui. A correção é dado pelo total ao quadrado sobre o número de observações que deram origem a esse total geral, NGR. Mas esse R? Esse R é o total de blocos ao quadrado, somatório em relação a J, dividido pelo número de observações que deram origem a esse total de bloco. Então já estava descrito aqui que é o NG.
É fácil saber. Soma de quadrado de genótipo. São dois elementos, porque o grau de liberdade expandido é G menos 1. Um referente a G, que é o total de genótipo ao quadrado, sobre o número de observações que deram origem àquele total de genótipo. Cada genótipo é a soma dele em todas as repetições, computada a informação de todas as plantas, menos C. Aqui entre, temos componente GR, que refere R a bloco, G a genótipo. Então, o total da parcela ao quadrado, 1 sobre N, que deu origem ao total da parcela. Na parcela nós temos N plantas, então 1 sobre N. Depois eu tenho que ver a incidência do R. O R é o total de blocos ao quadrado, dividido pelo número de observações, 1 sobre NG, número de plantas e número de genótipos ao quadrado. Depois eu tenho o G, é o total de genótipos. Depois eu tenho mais 1, é a correção. Que é só ao quadrado dentro, NGR, refere-se à informação individual, e GR, a informação de parcela. Ao quadrado, 1 sobre N. Então veja que a gente, então, consegue, por esse método prático, descobrir quais seriam, então, essas somas de quadrados. O que nós vamos fazer com essas somas de quadrado? Bom, a gente vai obter os quadrados médios e vai, né, concluir que a gente fez a análise de variância. Mas mesmo assim, como as nossas perguntas não são perguntas como rotineiramente outras áreas trabalham, eu vou fazer pergunta em cima de modelos aleatórios. Eu posso perguntar aqui se sigma 2G igual a 0 ou diferente de 0. Se fosse modelo fixo, a minha pergunta seria outra. Será que os efeitos de bloco, todos eles são iguais a 0? Será que os efeitos de genótipo são todos iguais a 0? Então eu testaria contra o resíduo, mas não é essa a minha pergunta. Eu vou trabalhar com outra pergunta. Para eu trabalhar com outra pergunta, eu tenho que me preocupar de como fazer teste. E aí eu preciso das esperanças do quadrado médio, né? Então por isso que a gente está tratando aqui desses assuntos, uma maneira prática de obter a soma do quadrado, vou fazer a análise de variância, mas depois eu preciso das esperanças do quadrado médio para que eu possa evoluir em testes, né? E possa evoluir no estabelecimento do próprio componente de variância. Então nós vamos, acreditando que eu consiga fazer análise de variância, daqui até aqui, eu vou pedir ao computador, qualquer programa que faça análise de variância, vai me resolver esse problema. O problema da genética é como fazer um teste F mediante uma pergunta que normalmente não é feita em outras áreas. As outras áreas, considerando efeito, se fosse efeito fixo, todo mundo de efeito fixo, cada quadrado médio divide pelo resíduo, está resolvido, é uma regra geral. Isso é regra geral. Mas como essa não é a pergunta, eu não posso usar a regra geral. Se eu não posso usar a regra geral, eu tenho que revelar o teste F correto por meio do conhecimento da esperança do quadrado médio. Então, eu preciso saber sobre a esperança. Na esperança do quadrado médio, a gente vai usar também aqui o método prático, né? Nós já apresentamos na conversa anterior método prático de obtenção da esperança do quadrado médio para modelos fixos, depois para modelos aleatórios, e depois para modelos mistos. Citamos um exemplo aí, fizemos uma análise conjunta, considerando média, genótipo, blocos, ambiente, genótipo vezes ambiente, erro, e aprendemos. E apenas relembrando, quem não está relembrado, não está lembrando, por favor, rever esse vídeo. A gente tem algumas etapas. A primeira etapa é apresentar esse quadro, esse esquema de análise de variância, onde eu descrevo aqui todas as fontes de variação. E aqui os componentes. Quais são os componentes que eu vou trabalhar? Se tem GI, eu tenho o componente de variância associado
né, é ao efeito de genótipo. Tem um componente de variância associado a efeito de bloco, efeito de erro e da variação dentro. Então, descreva aqui, a primeira providência é descrever os componentes de variância. A segunda providência, lembrando da regra prática, é acrescentar esses coeficientes. Então, eu estou pensando aqui que eu estou trabalhando com espaço de observação, né? Vamos pensar aqui, GRN. Então, uma regra é, se eu usei o Ezinho, da fonte de variação entre, o E significa GB. É apenas simbologia para falar que é entre parcelas. Existem quantas parcelas? G vezes B parcela, número de bloco vezes número de genótipo. Então, se eu gastei a letra GB, esse coeficiente que vai aqui, que acompanha sigma 2E, é o que falta para fechar aqui. O B e o R estão representando a mesma coisa. O número de repetições é igual ao número de bloco. Então, eu coloco aqui esse N. Se eu usei aqui o G, para o componente de variância sigma 2G, quem acompanha aqui é o NR. Então, completa aqui por NR. Se eu usei o B, né, que é o R, quem acompanha é o NG. Então, a primeira etapa era constituir a tabela. A segunda etapa era colocar esses coeficientes que acompanham os componentes. Era essa a regra. E a terceira e última regra era verificar se esses componentes incidem em cada fonte de variação. O sigma 2D, que envolve todas as letras, B, G e N, ele incide em todas as fontes. Agora não precisamos saber qual é o componente que incide na fonte bloco que está caracterizado pela letra B. No sigma 2E, eu tenho a letra B? Tem, porque a letra E representa GB. Então existe a letra B. Existindo a letra B, ele ocorre dentro desse quadrado médio, dessa fonte de variação. Existe letra B nesse componente de variância sigma 2G? Não. Então aqui ele não vai estar presente. Existe B nessa fonte de variação sigma 2B? Claro, então vai estar presente. Então na esperança quadrado médio de blocos vão estar esses três componentes. E na esperança do quadrado médio de genótipos? Bom, sigma 2D incide, porque tem todas as letras. Sigma 2E incide? Tem, sim, porque a letra E representa G e B. A letra G está presente? Sim. Sigma 2G está dentro do quadrado médio genótipo? Sim, está. Sigma 2B tem letra G aqui? Não, então não está. Entre parcelas, o sigma 2D entra, o sigma 2E, que é GB, tem GB ali? Tem, então entra. E aqui, por fim, sigma 2D, que envolve todas as letras, somente sigma 2D. Se eu usar essa regra prática, eu posso, então, ter esse nosso resultado tão valioso, tão importante, né? Que é a esperança do quadrado médio. Eu vou traduzir, então, a esperança do quadrado médio dentro de parcela, está aqui, é sigma 2D. A esperança do quadrado médio entre parcela é sigma 2D mais N sigma 2E. De genótipo, é sigma 2D, está aqui, N sigma 2E está aqui, e NR sigma 2G está aqui. E entre blocos, temos sigma 2D, NS sigma 2E e NG sigma 2B. Então, eu consigo verificar, então, essa esperança do quadrado médio, tão importante para a gente fazer uso. Fazer uso como? Ué, agora eu preciso perguntar para que eu fiz uma análise de variância. Bom, uma importância é que eu preciso testar a hipótese. E eu tenho hipótese. Uma hipótese fundamental, por exemplo, que sigma 2G igual a zero ou não. Então eu preciso. Onde é que eu tenho sigma 2G? Ora, eu tenho sigma 2G nessa fonte de variação de genótipo. Essa fonte de variação de genótipo me dá um quadrado médio de genótipo. Bom, o que tem no quadrado de genótipo? Tem muita coisa. Tem variação de naturezas diversas, fenotípicas,
que envolve componentes ambientais, e é o componente desejado, que é esse sigma 2G aqui. Sobre ele eu tenho muita história para contar. A estatística me diz que ele é a variância entre esses efeitos. E a genética me diz que essa variância entre é igual a covariância dentro, e eu sei que existe um parentesco dentro, que pode ser família de meio-irmão ou família de mãe completa. Então uma coisa leva a outra. Mas eu preciso testar o sigma 2G. Para eu testar o sigma 2G, eu tenho aqui o sigma 2G, mas acompanhando um contrapeso, né? Aquela ideia nossa da balança. Então como é que eu vou testar? Eu vou testar esse sigma 2G versus uma fonte de variação que tenha exatamente esse contrapeso, que é esse quadrado médio aqui. Então esse quadrado médio aqui é o quadrado médio do entre. Então o teste F, para testar essa hipótese, né, é exatamente esse. Eu não tirei. Isso aqui tem que ser interpretado à luz dessa esperança. Se eu dividir esse por esse, se essa razão der 1, né, se eu dividir essa por essa, se isso aqui der 1, é porque o sigma 2G é igual a 0. Essa fraçãozinha não significa nada. Se der diferente de 1, é porque ela é importante. Então, teste F significa perguntar, ou conforme a estatística F, confrontar se o numerador e o denominador são diferentes. Se for iguais, é igual a 1, então é não significativo. Obviamente, não é perguntar se é igual a 1, porque eu não tenho infinitos graus de liberdade, nem no numerador, nem no denominador. Então, se a gente for consultar a tabela F, a gente vai ver que existem outros valores que são significativos, não significativos. O número 1 é aquele número que aparece no finalzinho da tabela. Pois bem, então eu posso, agora, olhando essa esperança quadrado médio, definir o teste correto. Né? Então eu tinha a minha pergunta e sei responder. Sabendo sobre a esperança quadrado médio, sei responder. Como sei também, bom, se ele é diferente de 0, quanto é que ele vale? Quanto é que vale sigma 2G? Também é fácil. Se eu olhar essas expressões e imaginar que o método momenta, que iguala esses quadrados médios às suas respectivas esperanças, né? Então, se a gente fizer isso, a gente pode estimar perfeitamente cada um desses, né, esses componentes. Por exemplo, eu quero saber quanto é que vale o sigma 2G. Vou colocar aqui o chapeuzinho. Ora, é o quadrado médio do genótipo, que envolve tudo isso, menos o quadrado médio do erro, que eu vou remover, então, essa fração, e eu vou chamar NR sigma 2G. Mas eu quero sigma 2G, então eu divido por NR. Então, na hora que você pega o livro, aprendi a calcular sigma 2G. Mas, professor, eu preciso decorar essa expressão? Não, você precisa fazer uma leitura, relembrar como é que é a esperança quadrado médio. Se você sabe a esperança quadrado médio, você tem uma capacidade interpretativa muito grande. Você pode gerar informações. Mas eu só quero sigma 2G? Não, depois eu vou querer herdabilidade, correlações genéticas, índice de seleção, uma série de coisas. Mas passa no seu conhecimento da esperança quadrado médio. Ah, mas eu quero então sigma 2E, tem uma variação entre parcelas. Qual que é a fórmula? Eu não vou decorar a fórmula, mas eu sei, né? Aqui nós temos a esperança quadrado médio. O quadrado médio do erro é sigma 2D mais N sigma 2E. Então, eu vou pegar o quadrado médio da variação entre, menos o quadrado médio da variação dentro, e dividir por N. Certamente que vai me dar um estimador aqui do sigma 2E. Se eu quero sigma 2D, fácil, é o próprio QMD. Né? Se eu quiser sigma 2B, igualmente fácil. Né? Sigma 2B vai ser o quadrado médio de bloco, menos o quadrado médio da variação entre, né? Vai ficar sobrando esse NG que está multiplicando. Se eu dividir, eu então interpreto essas esperanças do quadrado médio e tenho então essas informações que eu tanto gostaria de ter e fiz esses experimentos. Né?
Então, veja, a gente vai apenas de uma forma organizada relembrar que a gente, diante da esperança do quadrado médio, eu tenho uma capacidade interpretativa muito grande. Então, definir corretamente o teste F é importante. Então, se eu tenho essa pergunta, tudo começa com eu perguntar para você, GI é fixo ou aleatório? É aleatório. Então, o que você quer saber sobre GI? Eu quero extrapolar na minha população. Às vezes eu quero a informação da média, quero também. A análise me dá a média geral, que é a própria média da população, se for família de meio irmão completo. Mas é uma variância genética, eu vou estimar por meio de sigma 2G. Então eu preciso de ter nessa balança uma comparação. Então eu vou colocar aqui nesse prato o QMG. Mas o QMG, quadrado médio genótipo, não é variação genotípica. É quadrado médio genótipo, podia se chamar quadrado médio de tratamento. Quadrado médio, sei lá, de Maria, de João, de José, qualquer coisa, nome. Não é que eu dei o nome de quadrado médio genótipo, porque ela é variância genética. Muito pelo contrário, é uma variação fenotípica. O componente sigma 2G é a variância genética entre médias de família. Esse é a variância genética. Sigma 2E, pequena, a variância ambiental entre parcelas. Esse quadrado médio genótipo, aí, pela esperança, eu vou saber que ele é complexo. Ele tem aqui o sigma 2D, ele tem N sigma 2E, e ele tem o NR sigma 2G. Então, esse que é o X da questão. Eu reconheço que aqui tem o sigma 2G. Então, nesse outro prato, eu vou colocar o QME. Por que eu vou colocar o QME? Que eu vou estar colocando aqui o sigma 2D mais o N sigma 2E. Então, eu vou estar colocando o N sigma 2E. Então, a gente vê aí se a balança mexer, é porque sigma 2G foi importante. Então, essa é a ideia de conhecer essas relações aqui. Essa igualdade significa que são os estimadores, e eu então reconheço como responder convenientemente a minha pergunta. Se eu tenho uma outra pergunta, sigma 2E, pequenininho, C0, não, então eu vou ter aqui os testes apropriados. E aí, além de fazer testes que respondem diretamente à pergunta, aqui é como se fosse uma resposta, qualitativa. O teste F é uma resposta qualitativa. Tem variância genética? Sim ou não? Tem sigma 2E? Sim ou não? É zero ou diferente de zero? Se é diferente de zero, existe uma outra resposta, que é a resposta quantitativa. É diferente de zero? Sim, mas é quanto? É 10? É 20? É 1000? Então eu preciso quantificar. Que ele é significativo? É. Mas a quantidade que ele é, eu não sei. Mas a esperança, a leitura dessa esperança de quadrado médio, permite, então, como já mostrei no slide anterior, estimar o componente de variância associado ao efeito de bloco, sigma 2b, do genótipo, sigma 2e, associado à parcela, e associado à planta dentro da parcela. Então, temos essas expressões. Essas expressões é resultado direto da investigação dessa esperança de quadrado médio. É isso que você quer para nortear um programa de melhoramento. É indispensável que você saiba, então, como fazer. Então, veja que a gente, então, fazendo, a gente vai aproveitar, ter grande proveito sobre essas informações. Pois bem, então, a gente viu que é importante obter esses componentes de variância. Mas a gente vai fazer aqui uma reflexão sobre o significado desses componentes de variância. Então, muitas vezes, para a gente entender o significado do componente de variância, a gente precisa ter conhecimento de estatística. O que é o componente de variância? O componente de variância é a variância associada ao efeito aleatório do modelo. Estatística te deu uma parte de interpretação. Bom,
Então me dá o componente, sigma 2b, sigma 2g, sigma 2e, me dá. Então, a estatística cumpriu o trabalho. Eu começo a querer trabalhar com alguns componentes importantes. Sigma 2g, o que é? Componente variância associado ao efeito aleatório, que a estatística vai me dizer. Mas eu, na genética, tenho outras coisas a dizer. A variância entre é igual a covariância dentro. Covariância dentro é dentro, envolve parentes. E pode envolver também a própria, tá certo? Pode envolver também a própria unidade de recombinação, unidade melhorada. Eu posso envolver toda a genealogia. Se eu trouxer para a genealogia, a conversa vai para a covariância entre parentes e eu vou para o campo da genética e resolvo os meus problemas. Então veja que às vezes a gente usa tudo junto e não percebe que são conhecimentos que estão sendo, já a máquina já está com a minha cabeça, já começa a rodar e eu começo a esclarecer. Mas muitas vezes eu preciso também de bom senso. Na hora que eu falar sigma 2b, o componente de variância de blocos, mas quantos blocos existem? Bom, é fácil de imaginar que eu tenho R blocos. Então, sigma 2b mede a variação entre efeito de bloco. Então aqui, temos aqui o bloco 1, bloco 2, bloco 3, 4. Então existe uma variação entre blocos, entre as médias de bloco. Posso até imaginar que essa variação, qual a natureza disso? Uma reflexão. Deve ser ambiental. Porque de um bloco para outro tem diferença genética. Bom, se cada bloco tem todos os genótipos, o bloco 1 tem todos os genótipos, o bloco 2 tem todos os genótipos, então significa que o bloco é simplesmente um efeito macro do ambiente. Não tem diferença genética. Então, a minha reflexão é uma diferença ambiental. Mas aí o indivíduo monta as parcelas com a planta só. Então fala que aqui é a variedade. Uma variedade, polinização aberta, heterogênea, com a planta. E no outro bloco tem o genótipo 1, mas representado por outra planta. São plantas diferentes. Esse experimento em que o bloco, a parcela é representada por uma planta, experimento de plantas alógomas, a variação entre blocos deve ter um componente genético também. Agora, se for alógoma, a parcela for representada por 25 plantas, no outro bloco tem o genótipo 1, representado por 25 plantas. São amostras diferentes, não existe um efeito. Se existe efeito genético, erro amostral. Será que se eu falar que tem a variedade 1, se eu pegar 25 plantas, pegar outras 25 plantas, vai ter comportamento diferente? Então, por isso que a gente estabelecer parcelas de tamanho adequado, representativo da população. Mas concordo que certas vezes vai ser problemático. Uma cultura perene, não dá para trabalhar com plantas de café, ou plantas de dendê, plantas de eucalipto, com 25, 50 plantas. Às vezes são 6 plantas, então você cria um efeito aí de amostragem. O genótipo 1 no bloco 1 é de natureza amostra geneticamente diferente do genótipo 1 no bloco 2. Mas a princípio, de bloco para bloco, é repetição, não teria um efeito de variação genética. Então, isso aqui é variação ambiental. Então, essa reflexão precisa ser feita. Você nem precisa concordar comigo, você precisa fazer. Sigma 2G. Então, a variância entre blocos, eu tenho aqui nesse nosso experimento 3 blocos. Então, está aqui esses 3 blocos. E a variância entre o genótipo? Sigma 2G, variância genética. A variância entre, né, as médias daquelas famílias. Quantas existem? G. Então, as famílias foram representadas, eu tirei aqui as médias, aí a variância, o que ficar de genético mesmo, é o sigma 2G. Remete à referência de G unidades amostrais. E ela é genética. E aqui eu vou longe com ela. Certo? Aqui já tem caminhos e caminhos em palestras anteriores que a gente fez tratando sigma 2G. O que é sigma 2E? É a variância entre parcela. Então, mediu o genótipo, removido o efeito de bloco, várias vezes. O genótipo 1 foi testado no bloco 1, no bloco 2 e no bloco 3. Já removi o efeito de bloco. Sobrou o quê? Um efeito de parcela, um efeito ambiental. Existem várias parcelas. Cada genótipo tem R parcelas. Está representado em R blocos. Então, a natureza desse componente é um componente. A estatística me dá sigma 2E.
Mas ela não me fala. O que é isso aí? Isso é genético, é ambiental ou genético e ambiental? Então eu, na minha reflexão, que convido vocês a pensarem. E o que é sigma 2D? A variância dentro. O que tem dentro? N plantas, mas de cada parcela, GR plantas. É uma variância, não é de uma parcela só, é a variância média da parcela 1, da parcela 2. E o que tem lá dentro? Tem uma diferença genética? Tem. A genética me falou que a variação entre é igual a 1/4 e a dentro é o que sobrou. Se for meio irmão, se for irmão completo, a variância entre é metade, mas tá certo? Então eu tenho que pensar na entre e dentro. Então tem genético lá dentro, entre plantas? Tem, né? E tem ambiental? Tem, sempre tem. Então, se tem genético mais ambiental, ele é fenotípica. Então, veja que eu posso ter componentes de variância, são variâncias associadas a efeito aleatório, de natureza diversa. De natureza única, exclusivamente ambiental, macroambiente de bloco, ambiental de parcela, genética entre as minhas amostras genéticas, ou genética e ambiental, que é fenotípica. Então, são vários componentes de variância que eu possa estimar e fazer bom uso deles. Tem que interpretar o significado deles. Bom, diante dessas informações, a gente vai fazer uso. E a gente sabe que o melhorista ele pode usar diferentes estratégias. Não há nada que impeça, ele tem uma prática de seleção. O que você ajuda é fazer uma reflexão e comparar, diante de informações, a vantagem, o sucesso ou insucesso daquela estratégia adotada. Então, eu vou convidar vocês a pensar, né, na intenção de fazer algo e como que a genética pode dizer, olha, se você for nesse caminho, você vai ganhar tanto. Se vai nesse caminho, você vai ganhar tanto. E muitas vezes é difícil, porque você vai num caminho para ganhar em produção, mas esse outro caminho ganha em doença, esse outro caminho ganha em precocidade, em porte da planta. Então é uma ponderação. Não existe uma solução única. O que existe é o processo de análise e interpretação. Isso é importante. E a decisão é você que vai tomar. Então, vou convidar vocês para refletir. Vamos pensar no experimento que tem aqui 100 genótipos, 100 famílias de meio-irmãos. No experimento envolvendo aí 4 blocos. E cada parcela, né, foi representada por 10 plantas. Então tem 100 genótipos vezes 4, 400 parcelas. Cada parcela por 10 plantas tem 4.000 plantas. E dessas 4.000 que eu avaliei, né, de forma estruturada, fiz família, eu quero pegar aí, passar para frente, para processo de recombinação e seleção, 40 plantas. Vamos supor que essa, né, é a minha vontade de prosseguir no meu método de melhoramento com 40 plantas. E como é que eu posso pegar 40 plantas? Eu posso, uma opção é o que a gente chama, vamos dar nome, de seleção massal. Eu tenho 4.000 plantas e eu escolho 40. Pode ser que as 40 sejam do mesmo bloco? Pode. Então, para que você fez bloco? Você esquece. Para que você fez bloco? Não precisava fazer, era seleção massal. Fez porque quis. Mas pode ser todo mundo da mesma família, não tem perigo, não? Você esqueceu, você fez, mas eu resolvi esquecer o delineamento. Não tem problema. Olha, aqui tem um bloco. Não tem bloco, não, tem um campo. Coloquei as plantas, mas aqui tem a família. Esquece, você tem 4.000 plantas, me pega aí 40. Essa é uma boa estratégia? Se você quiser adotar essa estratégia, ele adote e eu vou dizer para ele quais seriam as consequências. Isso é ciência. Você vai na ponta do lápis e dizer, olha, aconteceu isso e isso. Você ignorou que existia efeito de bloco, você ignorou que são várias famílias, você ignorou que você tem uma habilidade de realçar diferenças diferenças dentro. Isso não está sendo colocado em consideração. É uma seleção massal. Bom, mas eu posso pegar as 40. Bom, existe outra maneira. Eu vou selecionar entre famílias. Eu tinha 100 famílias,
Eu quero 40 plantas, você me dá uma família. Uma família não está representada por 10 plantas em 4 blocos. Então, se eu pegar uma família inteirinha, todos os indivíduos da família, sim. Mesmo aqui do bloco 1, bloco 2, bloco 3, bloco 4, sim. As 40. Não tem problema não? Bom, né? É uma prática. Eu só quero pegar a família. Gostei da família 1. Ah, mas no bloco 2 ela vai bem, ela vai mal no outro bloco. Pega todo mundo. É uma decisão. Então, é uma decisão, tem consequência, e a biometria processa os dados, analisa e interpreta. Vou fazer a interpretação. Eu posso pegar as 40 plantas de outra maneira. Se eu avaliei 100 famílias, pega 5 famílias. As 5 melhor. Primeiro eu vou selecionar a família. 5. Depois eu vou selecionar dentro das famílias. Dentro da família eu vou pegar 8 plantas. Eu quero 40, então 5 vezes 8 dá 40. Como que eu vou pegar essas 8 plantas? Olha, cada família eu estou com 40 plantas. Eu vou pegar as 8 melhores. Pode ser que as 8 sejam todas elas do bloco 1, cada parcela tem 10 plantas. Pode. Mas por que não pegou do bloco 2? Não, elas foram melhor no bloco 1. Mas pode ser efeito de bloco. Não interessa. Estou ignorando o efeito de bloco. Quero pegar as 8 melhores plantas. Não, isso aí eu peguei. As que foram melhores. Ah, mas o bloco 1 foi beneficiado. Problema. Eu estou esquecendo o efeito de bloco. Tá certo? É uma prática. Tem consequência. Pode ser que não tenha efeito de bloco e eu não preciso. Tá certo? Tem consequência. Bom, mas posso pegar também seleção massal estratificada. Pegar 5 famílias, pegar 8 plantas, mas vou estratificar. Se eu tinha 4 blocos, vou pegar 2 plantas do bloco 1, 2 plantas do bloco 2, 2 do bloco 3, 2 do bloco 4. Então estratifiquei. Cada bloco contribuiu. Ah, mas as plantinhas do bloco 3 são ruins. Problema, são ruins por causa do efeito de bloco. Mas eu quero que pegue 2 lá. Deve ter plantas boas e plantas ruins. Eu quero as boas. Amanhã são piores do que as do outro. Não tem problema. Foi prejudicada pelo efeito do bloco. Então veja, o que fazer? São muitas possibilidades do que fazer. Como é que eu sei qual a melhor opção? Genética. Tá certo? Aí esse é o caso típico de eu te dar, eu preciso te dizer para você as consequências. Quais são as consequências? Vai depender da acurácia. O quanto que você explorou da variância e o quanto de efeito perturbador que você tinha nessa prática. Então, se eu analisar agora, eu vou te dar a resposta, qual que é a melhor estratégia. Bom, existe uma outra estratégia, que eu não pode ignorar aqui, que é a seleção com informação de família. Que é a própria seleção massal, é a primeira. A primeira eu tenho 4 mil plantas de escolha. Eu tenho 4 mil informações. Y, J, K, eu tenho 4 mil informações. Pego 40 melhores. Aí você me critica. Você esqueceu, né, a estrutura de família, você esqueceu o bloco, isso não parece ser bom, não. Mas se estatisticamente eu gerar informação diferente das 4 mil plantas, e essa informação, eu vou trazer a informação do indivíduo, tá certo? Digamos que eu tenho aqui um indivíduo 1 que produz 10, o indivíduo 2 que produz 9. Eu posso elaborar essa informação. Isso aqui são 2 indivíduos. Eu posso trazer a informação dos irmãos. Isso aqui é um indivíduo, mas eu tenho 10 plantas, eu tenho 9 irmãos que estão ali naquela parcela. Vou trazer a informação. Eu tenho mais outros 10, 30 outros irmãos que estão em outros blocos. Posso trazer as informações. Então, se eu elaborar essa informação, deixar de informação e criar uma informação nova, agregada, de dados dos tios, dos sobrinhos, dos avós, dos irmãos, tá? Remover os efeitos de bloco, colocar tudo, eu tenho uma informação individual desprovida desses efeitos que estão me confundindo e premiando o indivíduo que é 10, mas se os outros 40 irmãos dele, né, são 40 plantas, os outros 39 irmãos são todos ruins, produziram 2, 3, 1, 0,
tá certo? Não há como acreditar no 10. Mas se o 9 tem mais 39 irmãos, os irmãos produziram 8, 8,5, 10, tá certo? Aquele 9 é um 9 que tem mais credibilidade. Então eu posso compor essas informações e ter um valor novo. O 10 não é 10, o 9 não é 9. Pode ser até que no valor novo, o valor genético associado ao indivíduo 2 seja maior que o valor genético do indivíduo 1. Posso até trazer informação de outras características, de outros aparentados, ou informações moleculares e resolver o problema. Então eu posso praticar a seleção com base nas 4.000 informações, mais informações elaboradas. Existe uma área que é a área do BLUP, que me dá a best, a melhor preditor não viesado daquele indivíduo, e eu transformo o Y em Z, né, em preditores. Nós temos um valor genômico, via se eu agregar informação genômica. Então eu posso transformar e praticar aí, digamos, aí uma seleção massal, mas é uma seleção massal elaborada, em que essas questões que nós falamos, elas estão incluídas dentro do modelo. Tá certo? Então nós vamos ver o que acontece com essas estratégias. Bom, então nós vamos fazer uma reflexão, né? Nós temos que praticar seleções e vamos resumir aqui entre praticar seleção entre família, dentro de família, ou praticar seleção entre indivíduos, massal, ou massal estratificado. Posso combinar a seleção entre e dentro, por exemplo, né? Ou sou seleção entre, ou sou seleção dentro, posso ter combinações. Então vamos pensar em heredabilidade, que é o parâmetro que mede a minha eficiência posteriormente de ganho de seleção. Quando se fala em heredabilidade, a gente poderia pedir aqui um conceito, e a gente pode recorrer à genética. Tudo aquilo lá é importante. Heredabilidade é a medida de acurácia, o quanto que o valor fenotípico prediz o valor genotípico. Bacana. Quanto que o valor do indivíduo prediz o bom desempenho do filho. Bacana. Então existem as interpretações já dadas da genética. Existe uma interpretação geral que a heredabilidade, né, é a variância genética dividida pela variância fenotípica. Essa é a definição mais simples de ser dada, mas talvez não seja tão simples assim. Variância genética entre quem? Variância fenotípica entre quem? Entre as unidades que eu pretendo selecionar. Eu posso selecionar família, eu posso selecionar planta dentro de família, eu posso selecionar planta do experimento, planta dentro do bloco. Então temos várias variâncias genéticas que estão sendo acessadas, exploradas, e várias variâncias fenotípicas. Então não é tão elementar. E aí então a gente começa a preocupar que a heredabilidade é uma propriedade da característica? Tem certas características que são mais herdáveis, né, do que outras, características poligênicas, características oligogênicas. Tem esperança que as oligogênicas sejam de maior heredabilidade. Vai depender da população, então, a mesma característica, uma população diferente, pode ser diferente. Mas na mesma população, na mesma característica, eu posso ter heredabilidade diferente? Posso. Que agora a heredabilidade é um instrumento de predição. A heredabilidade vai ser um instrumento dependente da estratégia de seleção. Então, esse conceito aqui agora, nós vamos fazer uma reflexão bem mais ampla. Eu preciso então discutir sobre o numerador e o denominador. Então veja, vamos ver o que seria a variância genética explorada para eu calcular uma heredabilidade do mesmo experimento. Se eu praticar a seleção entre, eu tenho uma variância entre as minhas famílias. Como é que eu posso medir essa variância genética entre as famílias? O que a estatística me dá é necessário e suficiente. Essa variância genética entre é σ2G. Ela me dá. Não é isso que quer? A variância genética? Está aí, σ2G. Então está resolvido. Eu vou fazer uso dela no numerador. Mas e a variância genética dentro? Tem variância genética dentro? Tem. Quanto é que ela me dá? A estatística não sabe.
Não sei, eu sei a componente de variância é sigma 2G. Mas e dentro? Bom, se você é geneticista, eu te dei uma informação estatística. Aí você, trabalhando com a covariância entre parênteses, sabe que a variância entre vale 1/4 de sigma 2A se for família de meio irmão. Se for família de irmão completo, é outra coisa. Metade de sigma 2A mais 1/4 de sigma 2D. Então, se você sabe, pela genética, não pela estatística, que aquilo que a estatística te deu vale 1/4 de sigma 2A, e a genética, então, está dizendo que você precisa do resto, que está dentro. Se está dentro, eu preciso de, se eu estou vendo 1/4, e lá dentro tem 3/4 de sigma 2A, bom, quanto é que é a variância que eu vou usar então? A estatística me deu 1/4 de sigma 2A, e eu preciso de 3 vezes isso. Então a variância que eu estou usando nessa estratégia é 3 sigma 2G. Então a estatística me dá sigma 2G, a genética sabe quanto é que está distribuída a variância pela variância dentro, sabe? Nós sabemos disso, em processo família, meio irmão, irmão completo, S1, nós vamos estudar detalhadamente. Eu vou para a genética, na genética eu entendo que eu preciso de 3/4 de sigma 2A, mas não tem sigma 2A, eu tenho sigma 2G. Bom, mas se sigma 2G é igual a 1/4, eu preciso de 3/4, eu preciso de 3 sigma 2G. Resolvido o problema no conhecimento de genética. Uma passagem rápida, da estatística pulo para a genética, da genética eu pulo para uma fórmula estatística. Mas a seleção massal. A seleção massal eu esqueci a estrutura de família. Mas você não fez entre dentro? Fiz, mas esquece isso. Mas essa planta, esquece, é como se você... Mas para que eu fiz isso? Fez porque você quis. Você vai esquecer? Mas você precisava, então, ter montado esse experimento? Não precisava não, é só você mostrar. Mas agora eu tenho informações. Eu montei para gerar informações, mas para fins de seleção, eu estou ignorando. Estou andando no campo e não estou observando blocos, família. Estou pegando as melhores plantas. Você contar para o técnico que aquilo lá é um experimento. Que tem blocos, tem ente dentro. Não, vai lá e me pega as 40 plantas. Bom, então eu vou explorar quanto? Eu preciso explorar sigma 2A, toda a variação. Não está mais organizado, perdi a estrutura. Preciso explorar a variância aditiva. A estatística me deu a variância aditiva? Não. Ela me deu sigma 2G pequeno. Mas eu não quero sigma 2G pequeno, eu quero sigma 2A. Mas a genética te deu a informação. Sigma 2G é 1/4 sigma 2A. Você quer sigma 2A? Então pega 4 sigma 2G. Então está resolvido. Essa prática de seleção pega até mais variância genética. Bacana, eu quero pegar mais variância genética. Em vez de eu pegar sigma 2G, eu vou pegar 4 vezes mais. Deve ser bom demais na conta. Pois bem, é mesmo. Mas não é só de numerador que o melhorista vive. Temos o numerador e temos o denominador. E eu preciso, então, agora saber a variância genética, é a parte talvez mais simples. A variância fenotípica, eu tenho que agora refletir. O que significa selecionar entre, selecionar dentro, selecionar massal e assim por diante? Então, eu preciso saber o que eu estou confrontando. A seleção fenotípica significa um confronto, um diferencial de seleção. Este vai, este morre. Então, vou confrontar, vamos pensar em que eu vou confrontar duas plantas. Quando eu faço a seleção, quando eu estou fazendo aqui a seleção entre famílias, o que eu estou confrontando? A família 1 com a família 2, a família 30 com a família 78. Então vai existir uma média da família I versus a média da família em linha. Então existe um confronto estatístico, a estatística recorre ao modelo, é um confronto de médias, está resolvido. Quando eu pratico seleção dentro, eu faço confronto de uma planta do mesmo genótipo I, no mesmo bloco, só que plantas diferentes. A planta K e a planta K'. Tem 10 plantas lá, planta 1 versus a 2, A1 versus a 3, mas dentro da mesmo genótipo, mesma família. Então esse é o confronto das observações. Quando é a seleção massal, eu pego duas
plantas diferentes no experimento. Do genótipo I e o outro genótipo. Pode ser I, pode ser I'. Num bloco. E o outro? Pode ser qualquer um. Pega uma planta, né? Pega essa planta e compara com qualquer outra. Pode ser essa. De outro genótipo, de outro bloco. Pode ser essa. Então o confronto é YJK versus Y', J', K', qualquer que seja a planta. E a massal estratificada? Parece ser a mesma coisa. É confrontar duas plantas, só que no bloco 1. Depois eu faço isso no bloco 2. Então, eu confrontar uma planta do genótipo I com I'. A planta K, e obviamente que é outra planta, tem que ser K', mas dentro do mesmo bloco. Então, essas são as estratégias de seleção e os confrontos fenotípicos. Isso vai me dar a variância fenotípica. Então não vamos decorar a fórmula, vamos saber o que você fez para eu então dizer qual que é a fórmula da heredabilidade. Se você me encontrar na rua e me perguntar a fórmula da heredabilidade para a seleção massal estratificada, não vou saber. Não quero saber. Eu vou analisar, eu vou aqui, tá certo? Fazer uma análise estatística, uma reflexão da covariância entre parênteses e vou te dar aqui a solução para qualquer situação. E se você inventar uma estratégia que não está relatada na literatura, eu vou ter consciência das consequências que aquilo vai ter. Só realçando aqui o que nós já falamos, mas a gente quis manter destaque, é que na seleção massal, seleciona plantas independente do bloco, né, e da família. Perdi a estrutura. Em seleção massal estratificada, seleciona plantas dentro do bloco. Nós já falamos. Seleção massal não possui estrutura de família entre e dentro. Portanto, explora toda a variância aditiva. Então, é coisas que nós já falamos. Eu deixei aqui para realçar. Então, vamos ver, né, como é que seriam as herdabilidades para cada uma daquelas estratégias de seleção. A primeira estratégia de seleção, vamos pensar aqui na seleção entre médias de famílias. Então, montei o experimento. Tem vários blocos, tem várias plantas, mas eu vou primeiro identificar qual a melhor família. Posso pegar todas as famílias, posso praticar seleção entre dentro, mas digamos que eu quero eleger as melhores famílias. Então, eu vou pegar no numerador a variância genética entre médias de família. Essa estatística, por definição, me dá. Não precisa nem pensar em genética. Me dá o sigma 2G. O que é sigma 2G? Variância genética entre média e família. Preciso dela? Está aí, sigma 2G. O que é sigma 2B? Variância não é genética, é variância ambiental entre média de bloco. O que é sigma 2Ezinho? A variância ambiental, né? Nós já falamos, entre parcelas. Entre médias de parcelas. O que é sigma 2D? A variância é ambiental? Não, é fenotípico, ambiental entre plantas. Então eu já sei o que a estatística me dá. O que a estatística me dá já está resolvido. Então agora, resolvi o problema do numerador. Preciso resolver o problema do denominador. No denominador eu vou comparar uma média, tá certo? De uma família com relação à média de outra família. A média de uma família, eu conhecendo o modelo, o que é média? A média eu vou somar as informações de todos os blocos, de todas as plantas, vou somar J variando de 1 até R, K variando de 1 até N, esse YJ, e dividir por RN. É a média. Né? A média, basta eu pegar o modelo e destrinchar o modelo, aplicar aqui o somatório. Se eu aplicar o somatório, em relação a M, vai dar Rn dividido por Rn vai ficar M. Se eu tirar a média em relação a GI, tá certo? Vai GI, não tem somatório em relação a I, é o próprio GI. Em relação a bloco, eu vou somar em relação a J, né? E dividir, somar N vezes, dividir, vai dar N, Rn, vai cortar, vai dar 1 sobre R. Se eu aplicar essa fórmula aqui em relação a M, em relação a GI, em relação a BJ, em relação ao erro, em relação ao efeito delta dentro de planta. Ao erro, então, tem um somatório em J, somatório em K,
como tem um índice J, vai ficar o somatório em J. Aqui, como tem um índice IK, vai ficar somatório duplo. Se eu fizer essa mesma média, se eu fizer para a família I. E se eu fizer para a família I'? A média vai permanecer. O genótipo vai ser diferente. Tá certo? A média, os efeitos de bloco vão incidir. Então veja que a média incide tanto para a família I como para a família I'. Os efeitos de bloco incidem aqui, incide aqui. Os erros para a família I são diferentes dos erros para a família I'. Tá certo? E os efeitos das plantas da família I são diferentes dos efeitos da planta para a família I'. Então esse confronto fenotípico, que me dá a variação fenotípica, ela depende de uma variação genética, depende de uma variação de erro, mas a variação de erro média de R repetições. E depende de uma variação de efeito de plantas, média 1 sobre Rn, porque eu estava fazendo o somatório 1 sobre Rn. Então veja que essa variação fenotípica, eu fiz a leitura. A leitura vai ser sigma 2G, a diferença entre erro é sigma 2E, mais 1 sobre R, a diferença entre os efeitos de planta é sigma 2D, mais a média 1 sobre Rn. Então essa é a variância fenotípica. Olha, mas essa variância fenotípica já está descrita no quadrado médio genótipo, que é sigma 2D, se eu dividir por NR, ou Rn, esse N sigma 2E sobre Rn, vai dar 1 sobre R, sigma 2G, NR, sigma 2G sobre NR, vai dar. Então veja que eu posso estabelecer essa variação fenotípica, fazer a leitura, imaginar, e saber onde eu pego essa informação. Então isso aqui o melhorista eu converso com o melhor, vai estar impactado. A variação fenotípica vai ter uma variância genética, vai ter uma variância de parcela, vai ter uma variação de plantas. E tem que ser ponderado. Mas isso a estatística me dá. E como é que eu posso pegar isso? Pela esperança quadrado médio eu sei onde pegar. Então essa é a variação fenotípica, é o quadrado médio genótipo sobre Rn. Então aqui eu sei a herdabilidade para essa prática de seleção. Então eu sei o numerador, o numerador e o denominador. Bom, se eu praticar a seleção dentro de famílias? Bom, dentro de família tem que resolver o problema do numerador. Dentro de famílias, se for família de meio irmão, eu vou, dentro eu sei que eu preciso, que eu vou acessar 3/4 da variância aditiva. Eu tenho a variância aditiva? Não, tem não. O que a estatística me dá é o sigma 2G pequeno. Ela não me dá a variância aditiva. Ela me dá o sigma 2G. Eu conheço. Ela me deu isso aqui. O que eu preciso? 3/4 sigma 2A. Como é que eu, dado sigma 2G, e eu preciso de 3/4 sigma 2A, como é que eu consigo isso? Ah, não, mas sigma 2G é igual a 1/4 de sigma 2A. Bacana, onde é que você conseguiu isso? Que mágica que é essa? Eu consegui porque eu estudei genética. Eu estudei o capítulo com a variância entre parênteses. Então essas informações adicionais eu tenho. Eu tenho isso, já sei lá, direitinho. Fazer a covariância entre x e y. O que é x e y? É dois parentes, dois indivíduos aparentados. Onde que eles estão? Não sei. Pode estar no mesmo experimento, pode estar aqui, pode estar no ano que vem, na safra seguinte. Covariância entre parênteses. Ela não está sujeita ao tempo ou ao espaço. Ela é genética, ela é a concepção genética. Ah, mas se eu quero então 3/4, você me deu 1/4, eu quero então é só multiplicar 3 sigma 2G. Matou a charada. Essa é a variância genética dentro que você vai explorar. O que você tem para explorar é isso aí. Ah, mas eu preciso saber da variância fenotípica. Bom, a variância fenotípica, nós precisamos conversar então sobre a sua prática de seleção. Você vai praticar a seleção dentro, você vai comparar uma planta com outra. Você tem uma planta IJK com uma planta IJK', do mesmo genótipo, do mesmo bloco, a mesma parcela, só que é planta diferente.
Sendo o mesmo genótipo, então essa observação tem efeito da média, GI, BJ, EIJ mais delta IJ, K. Esse é o modelo básico que explica as observações. Deu 1,30 m, 1,40 m, isso porque tem efeito da média genótipa. Mas e a outra planta? Bom, a outra planta deve ter o mesmo efeito da média. Tá certo? Mas constitui a mesma família, representativo do mesmo família. São plantas diferentes. No mesmo bloco. A parcela está sujeita ao mesmo erro. Tudo aqui se refere a, se eu praticar a seleção aqui, é o bloco 2, a família, por exemplo, 30, e o erro que existe nessa parcela. Ah, mas tem variação? Tem uma variação desse delta. Aí sim, a variação específica de uma planta para outra. Mas essa planta aqui é representativa da mesma família? Sim. Ela está no mesmo bloco? Sim. Então não existe esse efeito, não existe esse efeito no confronto, não existe esse efeito, não existe esse efeito. A variação fenotípica é dada por essa variação entre plantas. Então esse σ2f, ele é dado por essa variação, que é σ2d. Eu preciso de σ2d. Ah, mas a esperança do quadrado médio, aqui a esperança do quadrado médio, me permite colocar esse sinalzinho de igual lá. σ2d pode ser o componente de variância associado a esse efeito, é dado pelo quadrado médio dentro de parcela que está no quadro da análise de variância. Está resolvido o meu problema. Então veja que se o melhorista resolver praticar esta seleção, esse tipo de seleção, você vai fornecer para ele, ó, a sua heredabilidade dessa condição vai ser essa, e o seu ganho de seleção, você vai identificar as melhores plantas dessa prática que você vai fazer e multiplicar por essa heredabilidade. Eu vou te dizer quanto você vai ganhar. Você está satisfeito ou não, aí passa a ser um problema seu. Posso praticar seleção massal. O que significa seleção massal? Perder a estrutura de família. Vai no campo, esquece. Aquele experimento de bloco, nada. Não tem nada de bloco lá não. Você precisa, nesse momento, agora você precisa me trazer as 40 melhores plantas. Qual família? Não tem família aí não. Esquece família dentro. Pega as primeiras 40, olha para mim, acha 40 plantas. Ah, mas tem variabilidade, vou pegar, vou explorar a variabilidade que existe na minha população, que existia lá. Vou pegar σ2a. Eu preciso geneticamente. Estou explorando isso, perdi a estrutura de família. Quando eu estruturo, eu pego a variância aditiva e a variância devida à dominância e distribuo entre e dentro. Entre família e dentro de família. Aqui, esqueci. Fiz, mas vou esquecer. Então, eu quero σ2a. Não tem σ2a, eu tenho σ2g. Se você tem σ2g, não tem problema nenhum não. Né? A estatística não me dá σ2a. Ela me dá σ2g pequeno. Ah, mas σ2g é igual a 1/4 σ2a. Ah, então, se eu quero todo σ2a, eu vou então multiplicar por 4. Então veja que o numerador aqui, eu já matei a charada, quanto que eu vou explorar por essa técnica de seleção. É 4 σ2g, que é o próprio σ2a. E a variação fenotípica? Quais são os efeitos perturbadores, os efeitos ambientais que estão incidindo? Bom, você vai pegar duas plantas quaisquer. Uma YJK e outra. Pertence aqui genótipo. Outro genótipo, pode ser o mesmo, pode ser diferente. E o bloco? Pode ser o mesmo, pode ser diferente. E a planta? Obviamente são duas plantas diferentes. Então, o que descreve essa observação? As fontes de variação. Mi, GI, BJ, EJ e delta IJK. E a outra planta? Tem o mesmo efeito da média, mas pode ser um efeito de genótipo diferente. Pode ser igual. Pode até acontecer ter um efeito de bloco diferente. Pode acontecer de um efeito de parcela diferente. E as plantas diferentes. Então, existe nessa variação fenotípica uma variação genética. Existe uma variação de bloco, porque essa prática de seleção, você pode ter pego uma planta boa, mas porque está no bloco 1. A outra está no bloco 10, 4. Existe uma variação de parcela, porque você pode ter pego parcela diferente. E aqui em cima 2D.
Ah, mas eu preciso desses componentes de variância. Qual o quadrado médio? Não tem quadrado médio. Mas você conhece esses componentes? Conheço, já sei estimar. Ué. A esperança do quadrado médio me permite estimar. Então, o denominador eu vou somar todos esses componentes de variância. Está feita a minha RWabilidade. Está descrito no denominador quais são os fatores genéticos e não genéticos que estão incidindo nessa prática de seleção. Resolvido. E se eu quiser fazer algo semelhante, mais estratificado? É a mesma coisa. A variância, eu vou perder a estrutura. Geneticamente, eu vou explorar toda a variância aditiva, consequentemente é 4σ2g, e vou confrontar uma planta com a outra. A única diferença é que são plantas do mesmo bloco, porque é massal estratificada. Confrontar todas as plantas, desde que seja do bloco 1. Se eu tiver 4 blocos, pegar 10 melhores plantas do bloco 1, 10 do bloco 2, 10 do bloco 3, 10 do bloco 4. E fechar as 40 plantas. Então vai existir efeito de média? Igual nas duas plantas que estão sendo comparadas. São genótipos diferentes, pode ser de mesma família, pode ser de família diferente, pode existir esse componente. Pode ser de parcela? Pode. Pode ser de planta? Pode. Só não existe efeito de bloco. Então a variação fenotípica depende desses componentes de variância. Não depende do componente de bloco, que esse porque você já tomou a providência de que ele não seja fator perturbador do confronto da informação de duas plantas. Então você vai excluí-lo nesse processo de comparação. Então nós temos essa herdabilidade. Então veja que nessa herdabilidade nós temos várias interpretações genéticas. A gente não esquece nunca a base, em que é herdabilidade, tá certo? Como sendo sinônimo de correlação. Herdabilidade é uma correlação. É uma correlação entre o valor fenotípico do indivíduo e seu valor genotípico, a acurácia seletiva. Herdabilidade é um coeficiente de regressão. Coeficiente de regressão de predição do filho em função do desempenho dos pais. E herdabilidade traduz, então, uma estratégia. Está associada a uma estratégia que explora a variância genética dentro de uma variação fenotípica. E você tem várias possibilidades, várias herdabilidades, dependendo das estratégias que envolvem aí comparação de unidade de seleção diferente. Pode ser média de famílias, pode ser plantas dentro de famílias, plantas no experimento como um todo, não respeitando controle local, nem a parte de estrutura genética, e plantas respeitando apenas os controles de blocos. Temos aqui a reflexão do quanto que a gente explora geneticamente, e temos aqui uma reflexão sobre os fatores ambientais que eu vou ter que enfrentar e os valores, as variâncias genéticas que eu vou usufruir ao meu favor. Então a gente vai combinando essas duas informações, a razão entre a variância genética da unidade de seleção com a variância fenotípica me dá a herdabilidade. E essa é a herdabilidade que vai ser útil para o que o melhorista quer. No final, é ter várias possibilidades, mas ele vai perguntar, vou ganhar quanto? Se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. E você vai responder. Você ganha tanto nessa alternativa, nessa. Qual que você vai escolher? Você decide. Aqui está um exemplo no nosso livro de genética quantitativa. Um exemplo envolvendo 2 blocos, apenas 10 famílias, e uma certa quantidade de plantas dentro da família. Então, a gente aqui analisa, aqui 2 blocos, 10 famílias e 4 plantas. Aí nós fazemos a análise de variância e precisamos dessa esperança do quadrado médio. Por meio dessa esperança do quadrado médio, a gente estima todos os componentes de variância. E a gente passa a estimar a herdabilidade entre médias de famílias. Então nós temos uma fórmulazinha, que é essa. Aqueles indivíduos que não entendem muito de genética, vai lá e pega a fórmula.
e vão, né, fazer uso dessa herdabilidade. Perfeito. Mas muitas vezes, como diz, né, às vezes a caminhada é mais importante do que a chegada. Né? Chegar quanto a essa informação, que é a herdabilidade, vale apenas 18%, se é compensador, praticar a sua seleção entre, às vezes a variação mesmo está aí dentro, certo? Mas o que você caminhou, na hora que você colocou essa expressão, muito de genética e muito de melhoramento, você está sabendo. E isso é importante, né? Então você vai usar essas informações. Bom, e se eu praticar a seleção entre, eu vou ganhar, vou ter aquela herdabilidade dentro. Dentro pode ser que seja compensador. Porque se a gente usar essa expressão aqui, a gente vai chegar à conclusão de que existe uma acurácia maior, 62%. Então, pode-se prever aqui maior quantidade de ganho. Ah, se eu esquecer essa estrutura de bloco, não, aqui considerando a estrutura de bloco, seleção massal estratificada, mas é massal. Então não tem no denominador o sigma 2b. É uma possibilidade. Daria uma herdabilidade não tão vantajosa. 29% aí. Aí, e se eu então não respeitasse a estrutura de bloco? Temos aqui outra herdabilidade. Aqui a gente colocou aqui cuidado, porque a variância de bloco ela foi tão pequena que o componente de variância saiu negativo. Então não é justo diminuir a variação por um componente negativo. Talvez uma boa opção era assumir que esse valor aqui fosse zero, que é componente de variância, é variância. Por definição, a variância tinha que ser valores nulo, de zero a mais infinito, um valor positivo. Mas a estimativa, a variância, ela tem um estimador que tem um desvio, tem a variância da variância, consequentemente ela tem um valor e tem um desvio acima ou abaixo. Então, quando o valor real, por exemplo, for zero, você pode estimar valores iguais a zero, um pouquinho maior que zero e um pouquinho menor que zero, como estimativa. O valor paramétrico tinha que ser zero ou maior que zero. Então, mas aí nas formas, alguns usam, mantém o valor negativo, mas eu recomendaria você ter um componente negativo, o mais apropriado, para não prejudicar a análise, dizer que é favorável, está a seu favor aquela informação negativa, seria interessante colocar aqui o valor igual a zero, e aí essas duas herdabilidades se igualariam. Pois bem, gente, então a gente vai terminar essa conversa por aqui e dizer que vocês têm que pensar. Essa nossa conversa ela é interessante no sentido de que convida você a pensar estatística, a pensar genética e a pensar atitudes do melhoramento em si que pode variar, né? Pode vir, você não é obrigado a estar formatado num protocolo. O indivíduo faz alguma coisa, acha melhor para aquela característica, para outra não, e cabe ao biometrista, ao geneticista, informar as consequências daquela atitude. E aí sim você precisa analisar, processar e interpretar. E aí então você toma a decisão. Mas é muito conhecimento e a gente não pode negligenciar. Às vezes tem certo conhecimento que se torna mecânico. Vem da estatística, você vai para a genética, volta para a estatística. Muitas vezes a gente fala isso aí tão rápido, mas não pensa que você está exercitando, né, a somatório dos conhecimentos que tem que estar dentro da academia, lá no campo, no interesse da empresa, no interesse do agricultor, do produtor, é um somatório. Então, isso aqui é um exemplo muito importante e que fica aí essa necessidade de reflexão. Por hora é só e a gente encontra aí em outras conversas no futuro breve. Até lá e muito obrigado.